Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que Deus te abençoe. Terça-feira, ainda no início da semana. Então, te desejo aí, em nome de Jesus, para você, para sua família, no seu trabalho, onde você estiver, uma ótima semana em nome de Jesus. Queridos, eu estou aqui lembrando dos nossos cultos, né? E como a gente pode esquecer esses dois últimos cultos que nós tivemos, né? Foram, na minha opinião, fora do normal, né? Então, a nossa Santa Ceia foi uma bênção, o culto com as irmãs foi algo extraordinário e nós estamos vivendo aí coisas sobrenaturais de Deus para as nossas vidas. Isso tem nos incentivado, isso tem mudado a nossa vida e eu tenho certeza que grandes portas estão abertas para que a gente possa caminhar debaixo da graça do Senhor Jesus. Em vista disso, estou aqui lendo a carta de Paulo aos Filipenses e achei por bem compartilhar com os irmãos algumas coisas importantes que Deus colocou no meu coração. Paulo começa escrevendo aos irmãos, saudando a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. No versículo de número 3, Paulo dá graças, né? Paulo agradece a Deus todas as vezes que se lembra desta igreja. Então, Paulo tem um carinho especial por essa igreja, porque essa igreja tem uma característica que agrada e chamou a atenção do apóstolo Paulo. E por causa disso, o apóstolo Paulo também, no versículo 4, diz assim: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Todos nós sabemos que a vida de Paulo, ela partia do seguinte contexto: não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Então Paulo era dedicado àquilo que ele fazia. Paulo se entregava àquilo que ele fazia. Mas essa igreja me chamou a atenção pela dedicação que ela tinha ao apóstolo Paulo e por aquilo que Paulo devolvia a ela, né? Porque no versículo 5 está escrito assim: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, ou seja, desde o início, essa igreja tem se mostrado uma igreja íntegra, uma igreja de oração, uma igreja missionária, uma igreja dedicada à obra de Cristo. Versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus. Aqui no texto está até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vos retenho em meu coração. Então o amor de Paulo por esta igreja é um amor muito bonito, muito lindo, porque essa igreja apoiou Paulo. Nós sabemos que Paulo foi preso injustamente, mas foi preso. E mediante a tudo isso que Paulo sofreu e enfrentou, né, todos nós sabemos que de várias formas tentaram denegrir a imagem de Paulo e da igreja. Perseguiram os cristãos, mataram os cristãos, mas essa igreja de Filipe manteve-se íntegra no propósito de ajudar o apóstolo Paulo, de fazer discípulos, de pregar a palavra, tá? Essa igreja conhecia Paulo, ela andou com Paulo quando Paulo estava bem, quando Paulo estava divulgando o evangelho, pregando a palavra, e o texto diz assim: pois todos vós fostes participantes da minha graça. Então conheciam a Paulo. Quando Paulo foi preso, a igreja manteve o seu foco, manteve as suas diretrizes, manteve o seu caminhar com Jesus e continua apoiando o apóstolo Paulo. Segunda coisa, na defesa e confirmação do evangelho, porque o que Paulo está querendo dizer aqui é que o evangelho ele se confirma nas lutas e nas dificuldades. Há uma frase no capítulo
no versículo 29 deste mesmo livro, que diz assim: não é apenas crer, mas também precisamos saber sofrer. Então é basicamente isso que Paulo está dizendo. A igreja entendeu qual era o caminho que Paulo precisava caminhar. Não é como aqueles que às vezes, quando alguém está em dificuldade, vão ficar entre uns e outros dizendo só está sofrendo porque pecou, alguma coisa de errado fez. Não. A igreja conhecia o caráter de Paulo, sabia quem era Paulo e continuou apoiando o apóstolo Paulo. Porque Deus é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus. Paulo ama esta igreja e esta igreja ama Paulo. E tudo isso, irmãos, que eu acabei de dizer, me chamou a atenção para o culto do domingo que vem, que as irmãs do Ministério Ágape vão fazer. Então presta atenção, Ágape, amor incondicional de Deus. Significa que Paulo vivia esse amor no coração, porque ele aqui no próximo versículo, ele vai dizer assim: porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós em entranhável afeição de Jesus Cristo. Paulo nivela o seu amor pela igreja com o amor de Jesus Cristo por nós. Então este amor de Paulo é lindo, é maravilhoso no ponto de vista que ele estava orando para a igreja estava cuidando de Paulo. Estava cuidando de Paulo, mas Paulo vai um pouquinho mais além. Paulo procura passar a esta igreja algumas estratégias espirituais. E dentro dessas estratégias espirituais, ele vai dizer assim: peço isto, que o vosso amor aumente mais, ou seja, que vocês sejam mais dedicados. Afinal de contas, Paulo é o apóstolo que está pregando a igreja de Filipe, que ergueu a igreja em Filipe e que demonstrou a igreja de Filipe como deve agir um crente. Eles entenderam isso e Paulo está agradecido a Deus porque eles entenderam o propósito da chamada de Paulo e entenderam o propósito de ser igreja. Então Paulo está agora dando estratégias espirituais para esta igreja, dizendo: e peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais. Ou seja, que eles venham pregando para que o evangelho cresça e o nome de Jesus seja glorificado. O que Paulo está tentando dizer, irmãos, compartilhem da graça que vocês receberam, compartilhem do amor de Deus, falem para este mundo que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Não queiram apenas estar dentro da igreja, mas procurem alguém para cuidar. Quando alguém reconciliar e a reconciliação vem e essa pessoa precisa ser cuidada, que o amor de vocês aumente mais e mais por essa. Que não seja uma pessoa levantando a mão, mas que seja a igreja inteira levantando a mão, dizendo: nós queremos cuidar dela, tá? Então é esse carinho que Paulo está pedindo para a igreja, que esse amor aumente. E aí ele vai um pouquinho mais além. Aumente o conhecimento na ciência, ou seja, não fique apenas no básico, irmãos, tá? A igreja, nós, o povo cristão, nós somos chamados e para nós existem muitas portas abertas. O que da ciência que Paulo está dizendo que nós podemos sim nos formar numa faculdade, querer ser alguém, né, entre aspas, aí no ponto de vista profissional, porque quanto mais crente, cristão, cheio do Espírito Santo, em posições que possam ajudar a sociedade e o povo de Deus, menos a igreja será perseguida, menos a igreja sofrerá perseguições. Então nós precisamos, irmãos, sair desta consciência pequena de que nós não podemos. Nós podemos sim. Um crente pode ser um advogado, um crente pode ser um doutor nisso, naquilo outro, desde que ele queira. E a Bíblia nos permite isso. Paulo está dizendo que vocês possam crescer no conhecimento da ciência, porque é através da ciência que nós conseguimos alcançar algumas coisas, né, do conhecimento, do aprofundamento, e através de posições ocupadas por cristão, por crente, a sociedade pode ser amparada no âmbito espiritual. Mas também que nós possamos crescer no conhecimento da palavra, que a gente não fique apenas do raso,
né? Que a gente possa buscar o conhecimento para combater um bom combate. Afinal de contas, a Bíblia é uma espada. Precisamos manuseá-la corretamente. Precisamos saber usá-la de verdade. Precisamos saber como é que funciona esta ferramenta. Uma hora, quando alguém te perguntar sobre alguma coisa, que você possa ter o conhecimento para ter respaldo bíblico para responder e tirar desta pessoa aquilo que a está incomodando, dar a ela um motivo e uma razão para ela procurar uma igreja e aceitar Jesus como Salvador. Dentro de tudo isso, continuamos o versículo, para que aproveis coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Uma igreja que conhece, uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que dificilmente vai cair em escândalos e os seus crentes vão ser corrompidos. Porque nós, conhecendo a Bíblia Sagrada, vamos entender mais daquilo que o Senhor quer de nós. E para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos assumir uma posição de oração, de leitura, de intimidade com Deus. Quanto mais intimidade, mais blindado nós estamos e nós seremos menos suscetível à corrupção e ao escândalo. Desta forma, o Senhor estará guardando o nosso coração e a nossa mente, para que nós venhamos provar os frutos de justiça, né? Então, um crente cheio do Espírito, com conhecimento dentro da área espiritual, mas também que tem o conhecimento da vida secular, que se torne uma pessoa lá fora, é uma pessoa que fatalmente vai ter uma vida próspera. Uma pessoa que vai batalhar, Deus vai abençoar, a pessoa vai crescer. Por que, irmãos, tudo isso aqui que Paulo está incentivando a igreja? Porque quando Jesus estava ensinando os seus discípulos, ele ensinava pelo Espírito. Quando ele subiu aos céus, pediu ao Pai que o Espírito viesse, ele estava querendo que a igreja recebesse o Espírito para que pelo Espírito a igreja agisse, ensinasse. Porque é o Espírito Santo que molda o nosso caráter, que nos leva a um conhecimento, que nos traz revelações, e é pelo Espírito que nós precisamos agir. Então, queridos, neste domingo, culto ágape, culto denominado amor incondicional de Deus, tá? Nós temos tido cultos maravilhosos. Eu quero aqui deixar o meu convite para você. Vamos nos reunir domingo, vamos adorar o Senhor junto com as irmãs da dança, né, do Ministério Ágape. Não fique em casa de maneira alguma, tá? Vamos aproveitar esta palavra que o Senhor pôs no meu coração aqui. Vamos compartilhar daquilo que o Senhor tem dado a nós, tá bom? Eu desejo para você uma ótima semana e peço em nome de Jesus que Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe, fica com o Senhor e até domingo, se Jesus não voltar, estaremos todos lá.